E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da FUVEST do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: um tradicional brinquedo conhecido como bate-bate é composto por duas esferas, bolinhas, de massas iguais, conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme ilustrado no arranjo. Ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que após a colisão, a esfera 2 subirá à mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas de modo que após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será igual a quanto? Vamos lá, gente. Para a gente poder começar, eu só vou estabelecer aqui um referencial, só para a gente dizer que aqui vai ser a nossa altura zero, ok? Daqui para cá a gente vai ter um valor de altura que foi já determinado pela imagem, né? Que vale h. Vamos entender o que está acontecendo. A gente tem duas bolinhas, uma de massa m e a outra também com a mesma massa m. Só que essa bolinha está inicialmente em repouso. Essa, no começo do problema, também vai estar inicialmente em repouso, porque ela vai ser solta. Então, a gente pode afirmar que a energia cinética lá no comecinho dessa primeira bolinha vai ser zero. Só que ela vai apresentar uma energia potencial gravitacional, porque ela apresenta uma altura h em relação à bolinha 2, que está no nosso referencial zero ali, que a gente já determinou. Esse referencial zero ele serve só para a gente poder ter uma forma de comparar e saber quando vai ter energia potencial gravitacional ou não. Dessa forma, eu posso dizer que a energia mecânica da bolinha 1, inicialmente, eu vou dizer que ela vai estar aqui num ponto A. A energia mecânica no ponto A da bolinha 1 vai ser dada somente pela energia potencial gravitacional. E quando ela chegar aqui, ó, bem pertinho da bolinha 2, num ponto que eu estou chamando de ponto B, ela não vai ter mais altura, mas ela vai ter ganhado velocidade. Então, a energia mecânica dela vai ser a energia cinética. Lembrando para todo mundo que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Dito isso, como não existem menções, né, a forças dissipativas, a gente vai desconsiderar elas e a gente vai considerar que a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B, justamente porque não tem força de atrito nem força de resistência do ar. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. E a partir disso a gente descobre qual vai ser a velocidade da bolinha 1 quando ela chegar aqui na bolinha 2. A energia mecânica no ponto A é a energia potencial gravitacional e a energia mecânica no ponto B é a energia cinética. A energia potencial gravitacional vai ser calculada como massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura vezes, e isso vai ser igual a massa dessa mesma bolinha, velocidade ao quadrado sobre 2, que é a expressão da energia cinética. Eu posso simplificar o mesmo termo que aparece nos dois lados da equação, nesse caso, o m. E aí eu vou ter, ó, g vezes h tem que ser igual a v ao quadrado divididos por 2. Esse 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter o seguinte: 2 vezes g vezes h vai ter que ser igual a v, que vai estar ao quadrado. Esse quadrado ele vai passar para o lado esquerdo, virando uma raiz. E assim a gente encontra que a velocidade da bolinha 1, quando ela chega lá na bolinha 2, vai ser raiz de 2 vezes g vezes h. Show de bola! Agora que a gente descobriu isso, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a velocidade do conjunto após a colisão.
O que aconteceu? A bolinha 1 veio, chegou com essa velocidade, raiz de 2GH, bateu na bolinha 2 e agora as duas vão subir. Com isso acontecendo, a gente vai utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento para calcular a velocidade do conjunto após a colisão. Isso pode ser aplicado em todo tipo de colisão, beleza? A quantidade de movimento, então, antes precisa ser igual à quantidade de movimento depois. É isso que diz esse princípio. Antes, quem estava se movimentando? Somente a bolinha 1. Então, eu vou botar aqui um Q1. Depois, o conjunto se movimenta. Você pode escrever assim, ó, Q1 linha mais Q2 linhas. Por quê? Porque a bolinha 1 se movimenta e a bolinha 2 também se movimenta. Só que elas vão se movimentar juntas. E aí o segredo da brincadeira é você considerar uma quantidade de movimento só, considerando que os corpos vão se juntar num só. Eu estou te dizendo, né, se eu puder fazer um desenho, eu vou fazer um desenho aqui rapidinho, é que após a colisão a gente vai ter a bolinha 1 aqui, aí junto com a bolinha 2 as duas vão subir. E elas vão subir. E aqui a gente vai ter a bolinha 1 e aqui a gente vai ter a bolinha 2. Se movimentando como se fosse um corpinho só. Tranquilão? Dessa forma, em vez de eu ficar desenhando as duas bolinhas juntas assim, eu posso desenhar como se fosse um bolão assim, ó. 1, 2. E aí fica mais fácil de eu visualizar o problema. Dessa forma, eu vou apagar isso aqui e eu vou escrever que vai ser a quantidade de movimento do conjunto, que eu vou chamar de 1, 2, linha. Agora, eu vou abrir a expressão da quantidade de movimento. A quantidade de movimento vai ser massa da bolinha 1 vezes velocidade da bolinha 1 é igual a massa do conjunto, né? Massa do 1, 2, vezes a velocidade do conjunto 1, 2 após a colisão. A massa da bolinha 1 é m. A velocidade dela é raiz de 2GH. Massa do conjunto vai ser 2m. E aí a gente vai descobrir qual vai ser a velocidade do conjunto após a colisão. Você pode simplificar aqui o m de um lado com o m do outro, assim como a gente fez no comecinho da questão. E a gente vai descobrir que a velocidade do conjunto vai ser o seguinte, a velocidade do conjunto 1, 2 vai ser, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, a gente vai ter raiz de 2GH sobre 2. Agora, a gente pode calcular o seguinte, esse conjunto, ele tinha energia cinética. Essa energia cinética foi transformada em energia potencial gravitacional. A gente vai estar usando o mesmo princípio, o princípio da conservação da energia mecânica. Aqui nesse ponto A, por não ter altura, só tem energia cinética. E aqui, né, na verdade é um ponto B. No ponto B vai ter só energia cinética. E quando ele chegar na altura máxima, que eu vou determinar como ponto C, que seria um outro ponto, a gente vai entender que, como é a altura máxima, o corpo vai parar de subir. Então, a energia cinética aqui vai ser 0. Dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, a energia mecânica no ponto C tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto C vai ser determinada somente pela nova altura, que eu vou chamar de H'. Então, a gente vai ter que a energia mecânica do ponto C é a energia potencial gravitacional. Enquanto que a energia no ponto B, né, que era o ponto onde aconteceu a colisão, só vai ser energia cinética. Então, vamos de novo abrir essa expressão. A gente vai ter massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. E para a energia cinética, massa, velocidade ao quadrado divididos por 2. Posso simplificar a massa dos dois lados. E agora a gente vai trabalhar com os valores. O valor de G é G, né? O valor de H' é o que a gente quer descobrir, que é a nova altura. A velocidade ao quadrado vai ser justamente o seguinte, olha. Eu vou só reescrever isso como V ao quadrado vezes 1 sobre 2, só para facilitar a substituição. Assim eu vou ter, ó, G vezes H',
E aí, essa velocidade aqui, a gente descobriu que é a raiz de 2GH sobre 2. Então, eu vou escrever ela ao quadrado. Vai ficar raiz de 2GH sobre 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2. Olha o que a gente pode fazer. Esse quadrado ele vai ser aplicado tanto para o numerador quanto para o denominador. Quando ele aplica para o numerador, ele corta com essa raiz. Então, a gente vai ter o seguinte. G vezes a galinha vai ter que ser. Aqui cortou o expoente com a raiz. Então, a gente tem 2GH sobre 2 ao quadrado, ficou 4, vezes 1 sobre 2. E aí, a gente pode cortar o G daqui com o G daqui, o 2 daqui com o 2 daqui. E dessa forma, a gente vai ter que o H' vai ser H divididos por 4. Dessa forma, o gabarito vai ser a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!